É sem massagem, pai. E bom dia para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo no meu canal do YouTube, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou online aqui agora com a minha galera do primeiro ano do Colégio do Carmo, aqui em Unai. Estão online comigo acompanhando essa aula. Galerinha que está online aqui agora, se tiver alguma dúvida durante a aula, como sempre, só mandar no chat que a gente responde, a gente tira a sua dúvida rapidinho, tá? Então, continuando a antiguidade, parece que a gente não sai nunca de antiguidade, né? Mas ainda falta mais uma parte. Então, antiguidade clássica, estamos vendo gregos, já vimos período pré-homérico, homérico, arcaico, vimos Esparta e Atenas e agora vamos para o período clássico. Só para você se situar, o slide anterior era justamente, nós estávamos analisando Atenas e as reformas políticas empreendidas, Drácon, Solon, Clístenes, a formação e a constituição da democracia. Fizemos uma análise sobre a educação clássica e o papel das mulheres na sociedade ateniense e agora estamos no período clássico. O período clássico ele é marcado pelo auge do expansionismo de Atenas. Vamos entender a seguinte dinâmica, tá? Antes da gente continuar a nossa análise. Várias cidades-estados, dentre essas várias cidades-estados, destacando-se militarmente Esparta, destacando-se nas questões político-culturais Atenas. Essa política econômica, cultural, hegemônica de Atenas no Mar Egeu acaba, num determinado momento, se esbarrando com os interesses de outro povo que a gente já analisou aqui nessas nossas aulas, o povo persa. Nós vimos que os persas foram um povo expansionista dentro da Antiguidade Oriental. Lembram disso? Dário I, Cambises, Xerxes, Ciro, ok? Durante o reinado de Xerxes I, logo após Dário, começa um embate entre os interesses persas e os interesses dos povos gregos. Os persas tinham interesse em dominar o território do Mar Egeu. Ali existiam algumas colônias gregas, nós já vimos isso. Lembram disso? Lá na primeira diáspora grega, não vou voltar nisso. Ali existiam algumas colônias gregas que resistiram ao domínio persa. E isso, logicamente, levou a uma investida mais violenta dos persas contra essas colônias e, logicamente, gerando um atrito entre os persas e os gregos, iniciando o que nós chamamos de as guerras médicas. Por que guerras médicas? Porque os povos persas eram povos descendentes dos medos da região da Medeia. Então, historicamente, nós chamamos esse conflito entre gregos e persas e as guerras médicas. Qual foi o estopim para esse conflito? Acabei de dizer, a reação dessas cidades gregas da Ásia Menor resistindo à invasão inicial de Dário I e Xerxes I, continuando essas ações, entende que precisava levar os domínios persas sobre o território grego, dominando todas as áreas e todos os territórios da antiga Grécia. Bom, durante o período das guerras médicas, forma-se uma confederação, mas só para te situar, o que eu estou comentando, acho que você já conseguiu identificar, está na sua página 45, tá? Então, assim, eu estava comentando com vocês, antes da interrupção, da queda do sinal, que naquele contexto de batalhas, primeiro com Dário I à frente dos persas, depois com Xerxes I investindo sobre os povos gregos, forma-se uma confederação entre as cidades-estados gregas, que nós chamamos de a Confederação de Delos. Presta atenção nessa parte que é importante, tá? Qual era a intenção
qual que era o objetivo da Confederação de Delos? Unir recursos econômicos das várias cidades-estados gregas para montar um exército forte e bem equipado para conseguir resistir às invasões dos povos persas. O que eu estou te dizendo é que, durante a Confederação de Delos, as várias polei gregas, as cidades-estados gregas, elas colocam momentaneamente de lado suas diferenças e se unem porque entendem que tem um inimigo comum. Que inimigo era esse? Os persas, que estavam tentando invadir o seu território. Qual que era a intenção? Recolher uma contribuição econômica, recolher uma quantidade de dinheiro de cada uma dessas cidades-estados para poder montar um exército unificado para resistir a essas investidas dos povos persas. Bom, guardem essa informação, hein? Vou voltar na Confederação de Delos daqui a alguns 2, 3 minutinhos, só adicionar um outro elemento. Acho que ficou claro o que significou a Confederação de Delos. Se você assistiu, eu tive que mudar o notebook, então não está nesse aqui. Se você assistiu o filme 300 e 300 a Ascensão, 300 o Império, você assistiu justamente às Guerras Médicas, o evento envolvendo as Guerras Médicas. Se você não assistiu nenhum dos dois, nem 300 Ascensão do Império, eu te aconselho a assistir, mas já vou deixar claro. É um filme, para quem não assistiu, que traz algumas cenas um pouco mais fortes, um pouco mais violentas. Mas foi um grande sucesso de bilheteria. E o 300, o primeiro filme, conta justamente a história do rei espartano Leônidas e dos seus 300 de Esparta, os seus soldados, que vão resistir às investidas dos povos persas de Xerxes num primeiro momento. Ou seja, Leônidas e seus homens tentaram ganhar tempo para que os gregos conseguissem se organizar e se articular para a invasão dos povos persas que estava acontecendo. Então, no primeiro filme, você vê o episódio envolvendo Leônidas e o episódio das Termópilas. Eu vou explicar o que foram. E no 302, a Ascensão do Império, você vai analisar, ou pelo menos o filme passa justamente no momento da Confederação de Delos, aonde as cidades-estados acabam se unindo. É esse o raciocínio histórico. Se você não assistiu nenhum dos dois filmes, assista depois da gente fazer essa análise dessa aula de hoje, e você vai conseguir identificar muita coisa, historicamente falando. Os dois filmes são baseados numa HQ, né, numa história em quadrinhos de sucesso, então tem toda a questão, tem toda uma parte de ficção também. Mas tem ali uma parte histórica que é interessante de analisar, tá? E volto a falar, é um filme com umas cenas um pouco mais violentas. Se você não tiver tranquilo ou tranquila para assistir, então não assista, mas de qualquer forma saiba. Inclusive aquela fase da vida do homem espartano, da educação espartana que eu comentei com vocês, né? Todas as fases. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat,
never to surrender, taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished, taught to show no pain, no mercy, constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild, for he would return to his people a Spartan, or not at all. The wolf begins to circle the boy. Claws of black steel, fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. It's not fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Wind-swept pines moving against the coming night. His hands are steady. His form perfect. Né, todas as fases, logo no início do filme apresenta isso com relação ao rei Leônidas. Então, assim, ó, qual que foi a estratégia utilizada? Tem até um... Não, depois eu falo. Qual foi a estratégia utilizada por Leônidas? Ele estava numa desvantagem numérica. Eram 300 contra cerca de, segundo relatos históricos, contra cerca de 20 mil persas. Tem até um vídeo do Thiago Ventura que viralizou esses dias aí para trás, ele utilizando justamente essa cena do filme 300, quando Leônidas conta para os seus soldados quantos persas eles iriam enfrentar. Ficou bem engraçado. Se você não tiver visto, procura no YouTube que você vai achar também, ficou bem legalzinho o que o Thiago Ventura fez. Então, qual que era a intenção do Leônidas? Era tirar dos persas a sua vantagem numérica. No filme, mostra essa cena. Se você assistir o filme, você vai ver isso que eu vou te explicar. Então, as Termópilas eram um grande desfiladeiro, né? Uma espécie de porta de entrada para o território espartano, e era uma área estreita. O que o Leônidas fez? Ele, ao invés de combater os persas em campo aberto, o que logicamente seria uma desvantagem para ele e para os seus homens, ele recua até essas Termópilas, fazendo com que esses persas, ao invés de terem que enfrentar nenhuma frente ampla, tivessem que afunilar as suas tropas para entrarem nas Termópilas
e enfrentar os homens de Leônidas. Num primeiro momento, a estratégia funcionou. E os 300 de Leônidas conseguiram derrotar diversas investidas dos persas. Só que com o decorrer da batalha, os persas acabaram dividindo as suas tropas, cercando as Termópilas, encurralando Leônidas e seus soldados e vencendo a batalha contra os 300 do rei Leônidas, do rei espartano. Então, mais uma vez, não sei se você conseguiu visualizar tudo isso mentalmente, mas se você tiver e quiser assistir o filme, você vai ver isso muito claramente, né, ali representado no filme. É bem interessante. We Spartans are descended from Hercules himself. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. It's quiet now. They came from the blackness. Be afraid! Sparta will burn to the ground! 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you! What must a king do to save his world? Instead, ask yourself, what should a free man do? Threaten my people with slavery and death. This is madness! Madness. This is Sparta! We will stand and fight! A new age has begun. An age of freedom. And all who know that 300 Spartans give their last breath to defend it. Spartans! Tonight we dine in hell! Give them nothing, but take from them everything! We're in for one wild night. No filme. É bem interessante. Agora, voltando, hein? Voltando à Confederação de Delos. Aqui no livro de vocês, cita as batalhas importantes de Maratona, a Batalha de Plateia, a Batalha de Salamina. Então, vou deixar essa análise para vocês, tá? Vou bem na parte mais fundamental. Aqui são batalhas acessórias, né? Então, vou deixar aí para vocês analisarem. Lembrando que a Batalha de Maratona acabou tendo uma grande repercussão histórica e a prova olímpica ela é baseada neste soldado que correu, né, os 42 quilômetros para levar informação dentro do período do conflito. Leia aí que vocês vão entender na página 45. Bom, voltando à Confederação de Delos, tá? Qual era a intenção? Um exército único para resistir aos persas. Quem é que fica responsável por reunir todos esses recursos financeiros? Quem é que fica responsável por administrar esses recursos financeiros? Atenas. A cidade-estado de Atenas era politicamente mais evoluída, então entenderam que, naturalmente, Atenas deveria administrar todos esses recursos e organizar a formação desse exército. O que os eupátridas atenienses fizeram? Eles pegaram o dinheiro e, ao invés de montar esse exército, os eupátridas acabaram
usando esse dinheiro em benefício próprio. Usaram esse dinheiro para valorizar a indústria e o comércio de Atenas, usaram esse dinheiro para embelezar a cidade de Atenas, estátuas, saunas, casas de banho. Então, assim, houve uma reação imediata, porque a Confederação de Delos, que seria naturalmente para formar um exército forte, acabou tendo os recursos desviados pelos eupátridas de Atenas. Nesse momento, a rivalidade que já era histórica se torna real. Os espartanos se levantam, furiosos contra a ação dos eupátridas atenienses, e se estabelece a Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? O conflito histórico entre espartanos e atenienses. Isso que eu estou comentando com vocês está aqui na página 46, tá? Então, a Guerra do Peloponeso colocou frente a frente as duas principais cidades-estados, Esparta e Atenas. Quem vence a Guerra do Peloponeso? Esparta, porque era a cidade militarmente mais preparada e mais evoluída. Só que entenda, a vitória de Esparta na Guerra do Peloponeso gerou o início da queda da antiga Grécia. Por quê? Porque administrativamente a Grécia perdeu muito com os espartanos tomando a frente do território grego. Forma-se nesse momento a Liga do Peloponeso, também chamada de Liga Jônica, que foi comandada pelos espartanos, e neste momento começa dentro da história grega o período que nós chamamos de período helenístico. O fim da hegemonia ateniense e o início da hegemonia espartana. Logicamente, você deve já ter mentalizado que a partir do momento que Esparta passa a liderar os gregos, Esparta vai envolver os gregos em diversos conflitos externos. Eram povos guerreiros, eram povos militares, e aí passam a envolver o território grego em diversas campanhas militares, o que vai gerar um gasto de recursos, ou seja, vai gastar muito dinheiro, e automaticamente vai gerar uma grande perda de homens dentro do território espartano. A Liga Jônica foi a união das cidades gregas sob o comando de Esparta. Ok? Confederação de Delos, a união das cidades-estados gregas sob a liderança de Atenas. Liga Jônica, ou Liga do Peloponeso, a união das cidades-estados gregas sob o comando da cidade de Esparta. Foi, Maria Luísa? Conseguiu diferenciar? Qualquer coisa, manda no chat. Tô seguindo, hein? Foi ou não? Qual que é a de Atenas? A Confederação de Delos. E a outra é... A Liga Jônica, Liga Jônica. Isso, liderada por Esparta. Tá bom, obrigada. De nada. Bom, vamos seguindo então. Dentro desse contexto, a partir do período que nós chamamos de período helenístico, nós vamos ter uma derrota da cidade espartana por Tebas, pela cidade de Tebas, o que vai gerar uma Grécia dividida e enfraquecida, e a partir desse momento nós vamos ter invasores externos investindo sobre o território grego. Os primeiros desses invasores externos, os macedônios, que sob o comando de Alexandre o Grande, Filipe II, mas principalmente sob o comando de Alexandre o Grande, conseguem dominar o território grego, ou seja, subjugando, controlando o território grego a partir desse momento.
O que nós chamamos de cultura helenística? Nós chamamos de cultura helenística a união, a fusão da cultura grega com a cultura de vários povos que foram conquistados pelos macedônios. Então, a partir desse momento, eu vou ter a formação de uma base cultural mista, de uma base cultural híbrida, com vários elementos da cultura grega, com vários elementos da mitologia grega, sendo incorporados a diversos povos que os macedônios acabaram conquistando naquele momento. Agora, o domínio dos macedônios sobre os gregos foi só o início do processo de dominação desse povo. Quando morre Alexandre o Grande, os macedônios perdem o controle sobre a Grécia. Só que saem os macedônios e entram agora os romanos. Os romanos investem sobre os gregos e acabam incorporando o território grego ao Império Romano, incorporando também diversos elementos da política, da cultura e da religião gregas. Então, o que você precisa entender sobre esse período que nós chamamos de período helenístico? É um período em que a Grécia ela é dominada por povos estrangeiros, primeiro os macedônios, depois os romanos, e a cultura grega ela acaba se misturando com diversos elementos culturais de outros povos que eram dominados por esses povos que haviam dominado os gregos, com um grande diferencial. Ao invés, presta atenção nessa observação, hein? Ao invés dos gregos absorverem toda a cultura dos povos dominantes, foram os povos dominantes que absorveram traços da cultura grega. Tão forte e tão complexa era a cultura grega que foi ela, a cultura dominada, que acabou influenciando a dinâmica cultural, política, social dos povos dominantes. Entenderam essa dinâmica, esse raciocínio? É importante. Tá? É importante essa dinâmica. Então, ao invés de ter absorvido, os gregos acabaram influenciando a dinâmica dos povos que haviam dominado esse território. As bases culturais gregas eram mais sólidas do que dos povos dominantes. Beleza? Seguindo. E aí nós chegamos numa análise final, né, sobre a questão da religião grega. Essa análise que vocês vão ter justamente na página 47, tá? A questão da cultura grega. Então, uma cultura antropocêntrica, racionalista, a religião era politeísta, a mitologia grega reunindo várias partes de deuses, semideuses, os heróis gregos, né? E aí, na página 47, você tem uma caricatura, um desenho de vários desses deuses gregos, né? Zeus, Hades, Dionísio, Hestia, Atenas, Artemis, Apolo, Hera, Hércules, Hermes, Deméter, Poseidon. Se você para pensar, e aí vão ser os nossos próximos analisados, né? Os romanos, quando você pega a religião da Roma Antiga, principalmente a partir desse contexto de dominação sobre os gregos, a religião romana vai ser uma adaptação da religião grega. Vai ter uma forte influência da religião grega, da religião persa também, do zoroastrismo também. Mas, por exemplo, os deuses romanos vão ser os deuses gregos com novas nomenclaturas, né? Poseidon se transforma em Netuno, Zeus se transforma em Júpiter e por aí afora, ok? Lembrando que na questão cultural, os gregos tiveram um grande legado para a nossa sociedade. O teatro, as primeiras peças de drama, as primeiras peças do gênero comédia, surgem ali na Antiga Grécia. Os Jogos Olímpicos estão aqui analisados na sua página 47.
Os Jogos Olímpicos, quando surgem, eu acho que eu já discuti isso, né? Mas vale aqui ressaltar que a gente está chegando na parte final. Os Jogos Olímpicos eram os principais jogos do mundo grego. Cada cidade-estado tinha seus próprios jogos. Então, eu tinha os Jogos espartanos, eu tinha os Jogos atenienses, eu tinha os Jogos tebanos, eu tinha os Jogos da cidade de Olímpia. Eram os principais porque eram os jogos dedicados a Zeus. Então, os Jogos da cidade de Olímpia, os Jogos Olímpicos, reuniam participantes de diversas outras cidades e estados que vinham até Olímpia competir entre si. Aqueles que eram vencedores recebiam uma coroa de louros, por isso o costume ainda permanece até hoje, né? Nos Jogos Olímpicos modernos. O que nós... Não, deixa eu terminar primeiro a outra parte, depois eu faço esse comentário final. Então, ali nos Jogos da cidade de Olímpia, dedicados a Zeus, eu tinha modalidades muito diferentes. Por exemplo, eu tinha disputa de recitais de poesia, disputas de canções, faziam parte dos Jogos da cidade de Olímpia. Claro, eu tinha as competições de força, as competições de agilidade, mas com modalidades muito diferentes. Aquele que saía vencedor, logicamente, voltava para sua cidade com prestígio, né? Além de um prêmio em dinheiro, voltava com um grande prestígio por ter representado a sua cidade dentro dos Jogos de Olímpia. Se você para pensar, o princípio básico permanece, não é verdade? Esse ano nós teríamos, né, em 2020, os Jogos de Tóquio, mas por conta da pandemia do coronavírus, foi adiado já inicialmente para 2021. O princípio permanece. O que nós temos hoje é uma versão moderna dos Jogos da Antiguidade, iniciado ali pelo Balão de Coubertin, os Jogos Olímpicos modernos. Então, o princípio permanece. Cada país envia os seus melhores representantes, os seus melhores esportistas, que a cada ciclo de 4 anos vão competir entre si para representar a sua cidade-estado, o seu país, né? Então, o princípio básico permanece o mesmo. As modalidades, logicamente, mudaram, e mudaram muito. Para esses Jogos Olímpicos que aconteceriam em 2020, que foram para 2021, por exemplo, nós vamos ter incorporado karatê, nós vamos ter incorporado skate, nós vamos ter incorporado surf. Então, assim, as modalidades, logicamente, mudaram. Mas o princípio básico é o mesmo. Ok? Bom, com isso, nós fechamos a parte de Grécia Antiga. Tá? É sem massagem, pai.